Oi pessoal, tô de volta aqui. Bom, vamos lá, rumo ao capítulo 9. Quem assistiu o capítulo anterior, né, onde eu contei aí que eu quebrei a cara pela primeira vez, tá bem legal. Se você não assistiu, volta lá. E aqui no capítulo 9, aqui que eu vou contar para vocês, né, como que eu saí, né, desse buraco todo que eu me meti. Na verdade, cada um faz o seu buraco, né? Uns mais fundos, outros mais rasos, né? E conforme você vai dando passos maiores, né? Os riscos eles aumentam, né? E como dizia meu advogado, né? Como diz o meu advogado, quanto maior o risco, maior os lucros, né? E o empresário ou o empreendedor, né? Se você quiser montar uma empresa e empreender, né? Você tem que ficar atento para os lucros, porque o lucro o que é? É o teu salário, né? É a medalha, é o troféu pelo teu trabalho, né? Então, uma empresa vive de lucros, ela não vive só de sonhos e desafios, né? Então, se você quiser saber um pouquinho mais de como eu quebrei a cara, volta lá no capítulo anterior, tá bom? Bom, eu finalizei o capítulo, se eu não me engano, ali, né? Contando um pouquinho ali do meu casamento, né? De como a gente finalizou aquele dia ali, né? E, enfim, né? Devendo quase 4 milhões e meio de reais, entre 4 e 4 milhões e meio, né? Bom, aí o que eu fiz? Fui para casa depois do meu casamento, né? Peguei a Tati no colo, passei lá pela portinha, né? A minha casa era uma casa na periferia de São Paulo, extrema periferia de São Paulo, porque eu estava quebrado, né? Eu não tinha mais onde morar. E quem acompanhou o último capítulo viu que eu contei ali que uma amiga minha que me arrumou essa oportunidade de morar nessa casa, né? Se eu não me engano era a casa 4 ou 5 de um quintal, né? Com um monte de casa ali. Minha casa era a última nos fundos em cima, né? Mas também não tem problema nenhum, né? Eu faria tudo de novo hoje, né? Como enfim, para mim nunca teve problema onde morar, né? O importante é ter onde morar, independente do lugar, né? Então, o que eu fiz depois que eu voltei da lua de mel do meu casamento, né? Peguei ali, eu contei no último capítulo, eu peguei ali o dinheiro da gravata, né? Meus amigos ajudaram, ficaram com o pedacinho da gravata, aquela cerimônia tradicional de todo meio de casamento, né? Eu peguei toda aquela dinheirama, que deu um bom dinheiro, e fiquei uns 30 dias, se eu não me engano, na estrada, né? 30, 40 dias na estrada com a Tati, esperando a poeira baixar, né? Eu já tinha perdido tudo mesmo, né? Custo praticamente zero, só o do aluguel da minha casa, e aquele dinheiro da gravata eu pagava o aluguel não. Bom, eu pagava o aluguel, né? E a gasolina e os hotéis que a gente ia passando ali na nossa viagem. Foram viagens curtas, né? Eu cheguei no máximo até Búzios, no Rio de Janeiro, né? Passando por Campos do Jordão, outras praias ali do litoral norte, né? A própria cidade do Rio de Janeiro, e depois a gente partiu para Búzios. Foi quando eu conheci a primeira vez a cidade e nem imaginava que anos depois eu voltaria lá como morador, né, da cidade. E ali minha vida financeira já era um outro nível, né? Eu morava numa mansão, né, com uma lancha de 32 pés na porta, e só na minha casa tinha 4 ou 5 empregados ali à nossa disposição. Então foi um outro capítulo da minha vida que eu vou contar para vocês, tá bom? Bom, aí voltando das férias aí, né, das mini férias, eu consegui organizar minha cabeça. E o primeiro passo, quando eu cheguei em casa, lógico que a gente fica um pouco triste, porque era para eu, naquele momento, chegar numa casa própria, né, num bairro bom, né, enfim, tudo organizado, mas o banco acabou tomando a minha casa e eu não tinha para onde morar, para onde ir, né, eu acabei indo para essa casa aí da periferia de São Paulo, né? Bom, chegando lá, eu abri meu computador e pensei o seguinte, né? Eu já vinha pensando na viagem. Bom, o primeiro passo é falar com os meus clientes. Por quê, né? Hoje eu tenho uma metodologia dentro da empresa e eu acho que dentro da minha vida, principalmente, né? Eu acho que cabe isso em você também. O que eu faço? Quando eu tenho um problema, né? Eu ponho ele dentro de uma caixinha e deixo ele de lado, né? E aí eu foco as minhas ações, né? O meu tempo,
a minha energia em quê? Nas vendas. Porque sem as vendas eu não vou conseguir resolver o problema que está naquela caixinha, que a maioria das vezes é financeiro, né? Então deixa essa caixinha de lado, né? E vou focar nas vendas. Foi exatamente isso que eu fiz quando eu cheguei em casa. Pus todos os meus 4,5 milhões de reais de problemas numa caixinha, coloquei ela do lado ali na minha mesa, né? Tinha um escritório mais ou menos ali na minha casa, era uma casa de quarto, sala e cozinha, né? Enfim, não precisava de mais que isso também, né? Um casal, a gente até que vivia tranquilo. Abri o computador e disse o seguinte, bom, vou focar nas vendas, que é a única forma de eu pagar os problemas que estão na caixinha. E aí o primeiro passo, qual que foi, né? Eu fiz uma lista de todos os meus clientes, todos, do Brasil inteiro, né? Porque minha gráfica era grande, eu atendia gente do Brasil inteiro. Como eu tinha ainda uma grana, uma verba, né? Eu tinha alguns recebíveis no banco, né? Eu consegui me manter ali 2, 3, 4 meses visitando esses clientes, né? Colocando gasolina, indo de ônibus, enfim, né? Indo da forma mais barata possível para chegar até eles, e toda vez que eu chegava na frente de um cliente, eu contava a minha história para ele e falava, olha, a minha gráfica ela quebrou, né? Aí o cara começava a chorar também, que ele tinha perdido 30% do faturamento, que o banco estava com dinheiro com um empréstimo atrasado no banco, enfim, em 80% dos casos a conversa era mais ou menos na mesma linha que a minha. A diferença é que a minha empresa tinha fechado, né? E a desse meu cliente estava aberta lá ainda, né? E empresas grandes, empresas de média para grande, era a maioria das empresas que eu atendia. Essas empresas têm um caixa maior, né? Então elas conseguem aguentar mais, né? E a maioria das empresas, por estarem no mercado há muitos anos, elas têm crédito, né? As máquinas estão quitadas, são funcionários antigos, né? Ela já tem a estrutura já bem coordenada em relação a custos, né? Eu não, eu estava voando alto, né? Eu era um menino ali, voando alto, 29 anos, né? E a maioria desses meus clientes tinham entre 45 e 65, 70 anos. E eu tinha 30, 29 para 30, né? Eu casei em outubro, logo eu fiz 30 anos e tal. E no ano seguinte, em 2002, eu comecei a visitá-los. E aí eu contei que a minha empresa tinha quebrado, né? E que eu não tinha como vender mais impresso para esses caras. Eu não tinha mais condição, porque eu não tinha máquina e tal. Lembra que eu contei para vocês no vídeo anterior, ou até 2, 3 vídeos para trás, né, outros vídeos de outros assuntos sobre o relacionamento, a importância do relacionamento, né, de você entregar a verdade para o seu cliente, porque empresário não gosta de ser enganado, empresário é preto no branco, né? Por isso que eu estou aqui contando a minha vida para vocês, porque eu sei da minha capacidade de dar a volta por cima e de sair das situações adversas, negativas que eu me encontrava, né? Eu sei da minha capacidade e eu tenho certeza que eu consigo. Toda vez que eu me ver numa situação como essa de hoje, do coronavírus, eu sei que lá para setembro, outubro, isso já vai ser passado para mim, eu já vou estar numa outra vibe, né? Eu já vou estar trabalhando, mesmo porque o mundo está mudando, né? O digital hoje ele vai voltar muito mais forte do que o comércio em si, né? E o cara do comércio em si, principalmente os nossos franqueados, eles vão ter que aprender a trabalhar no digital. Coisa que a gente já passou para eles toda a nossa experiência, já contamos a forma como tem que fazer. Eu comprei plataforma de loja virtual para todos os nossos franqueados, né? Tem uns que usam, tem outros que não usam, tem uns que ainda são muito antigos em relação à mentalidade, né? Eles acreditam que só a loja física vai sustentar o seu negócio, e não é, né? Eu não sei se você já ouviu falar, só fazendo um gancho aqui, aí eu continuo a história, do Omnichannel, né? O Omnichannel o que é? Multicanal, né? É a palavra de ordem hoje. O empresário hoje ele tem que estar onde o cliente está, né? Onde que o cliente está? Ele está no Instagram, ele está no Facebook, né? Ele está em todas as redes sociais desse mesmo nível, né? Ele está no varejo, ele está na televisão, ele está, sei lá, no YouTube, né? Então a marca ela precisa estar nesses canais, multicanais, né? E tem franqueados não só da minha rede como de outras redes que acreditam que
basta abrir uma porta de ferro no shopping center que ele vai encher o bolso de dinheiro. E não vai, ainda mais no momento que precisa ser repensado como o de hoje, né? E a gente está aqui para auxiliar, né? Os nossos franqueados, a nossa rede de franquia é bem democrática. O franqueado que toma a decisão, né? Se ele quer continuar, se ele quer fechar, né? Se ele vai usar o capital de giro, ou se ele vai antecipar o dinheiro do cartão, nós damos toda uma métrica para ele, mas a decisão final é dele, a franqueadora não interfere, né? Lógico que em muitos casos o franqueado acaba tomando a decisão errada porque não consulta a gente, né? E franqueados que consultam eu e a Tati hoje estão de pé, né? Ainda mais numa situação adversa como a que está acontecendo agora, né? Bom, então, o empresário, ele gosta da verdade, ele gosta que você coloque, né, o problema na mesa, né? Não vai dar tempo de entregar o pedido dele, entre em contato antes de vencer o prazo e comunica, olha, não vai dar tempo de eu entregar o seu pedido, porque deu problema na minha máquina e eles ficaram de consertar daqui 2 dias, eu preciso entregar teu pedido para amanhã. Né? Qual que é o tamanho do problema que eu vou te causar? Você pode esperar? Então conversa com o seu cliente, né? Que é um empresário também, né? Eu falo no meu caso, né? Da indústria para o comércio, da indústria para a indústria, né? Conversa com o seu cliente se você tiver que entregar alguma coisa para ele. Ou você que tem uma loja virtual, né? Olha, eu estou acompanhando aqui um número ali do correio e está demorando muito mais do que a gente esperava. Deixa eu dar mandar um e-mail, chamar lá no chat ou na transportadora para ver o que está acontecendo. Se antecipa, não deixa o teu cliente te ligar, né? Para te perguntar, olha, você prometeu o produto para mim na terça, hoje é quinta e ainda não chegou, o que aconteceu? Aí você fala, eu vou ver, né? Não, se antecipa, né? Na terça-feira, quando tiver previsto ali a entrega do produto dele, dá uma checada no site do correio ou na transportadora, né? Pelo número de rastreio, se realmente está chegando ali o produto, né? Para você avisar o cliente, falar, olha, vou entregar hoje, tá? Fique esperto aí na tua casa, no teu escritório, a gente está acompanhando por aqui. É isso que ele quer, né? Bom, então voltando lá, né? Coloquei para os meus clientes da gráfica o preto no branco, que eu tinha quebrado, né? E que eu não tinha condições mais de fazer trabalho para eles e que eu estava ali me colocando à disposição se ele precisasse de um arquivo, se ele precisasse de um auxílio quando ele fosse comprar o impresso de outras gráficas, né? Enfim, né? Tem arquivos que são tem muito detalhe, né? Muito detalhe, inclusive revistas que a gente imprimia, e eu estava me colocando à disposição e contando para ele que eu não conseguiria mais atendê-lo porque eu tinha quebrado, em função de toda a crise que eu contei no capítulo anterior. Bom, para minha surpresa, né, e para o resultado positivo do relacionamento que eu tinha com eles, né, o que a maioria disse para mim, né, 85, 86, 87%. Os outros 13, pô, sucesso, maravilha, qualquer coisa, se você precisar de alguma ajuda, a gente está à disposição, tchau, até logo. Mas 87% dos meus clientes, eles falaram o seguinte, não, Tessarini, a gente não quer outra gráfica atendendo a gente, mesmo porque o nosso relacionamento, né, tudo isso que a gente construiu nesses anos entre as nossas duas empresas, não pode acabar porque você teve um problema momentâneo, a gente sabe que você vai dar a volta por cima, e realmente a gente deu a volta por cima, né? O restante dos vídeos vocês vão poder acompanhar, né? E aí eles me falaram, olha, faz o seguinte, se você conseguir terceirizar o serviço e vender pra gente pelo mesmo preço que você vendia, não tem problema nenhum, a gente continua comprando de você. Nós não queremos iniciar o relacionamento com outros vendedores de gráfica. Você já está com a gente há muitos anos, você já entende o processo. Você não tem algum amigo teu que tem gráfica, né? Que pode fazer esse trabalho e te dar uma comissão, aí te ajuda a você ter uma vida financeira melhor. Bom, aí, né, virou, né, bateu, né, a ideia na minha cabeça. Eu falei, porra, os caras não querem me largar, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os pedidos de todos esses caras, vou buscar uma gráfica de algum amigo. Eu conhecia muita gráfica, né? Principalmente na minha região ali do ABC, né? Na região onde era a minha indústria, né? Eu nasci na Moca, em São Paulo, né? Que é pertinho ali também do ABC, 20 minutos você tá lá. Eu peguei os pedidos de todos esses caras
E aí eu levei para essas gráficas e como eu tinha muitos clientes, eu tive que levar para 4, 5, 6 gráficas, porque é aí que vem, né, a intuição, a experiência, a sacada do empresário ou do empreendedor que precisa de um socorro porque está devendo 4,5 milhões de reais, né? Então eu pegava o perfil daquele cliente, né, e levava para a gráfica que tinha o mesmo perfil de produção, né, o mesmo perfil para imprimir aquele projeto que a gente tinha desenvolvido para esse cliente. E aí eu acabei conhecendo mais outras gráficas e eu distribuí todos os meus clientes em 5, 6, 8 gráficas, né? E eu ficava em casa tirando o pedido, né, e fazendo os arquivos para os meus clientes. E aí a coisa começou a andar. A coisa começou a andar, o meu faturamento começou a aumentar, eu ganhava comissões diferentes das gráficas, eu separava 10% para mim do que eu ganhava e os outros 90% eu jogava nas dívidas, porque eu queria me livrar logo daquilo, né? E é engraçado, né? O último cara que eu paguei, né, 2 anos depois, eu bati lá na empresa dele, é uma indústria de papel. Eu não me esqueço até hoje, ele falou para mim assim: Tessarini do céu, eu nunca imaginei na minha vida que você voltaria aqui para pagar a gente. Eu já tinha dado como perdida essa dívida, já estava na gaveta, eu nem sei onde está. Eu vou tirar um recibo aqui, falando que você não deve nada para nós e você guarda. Aí eu juntei nas duplicatas, né? Consegui dar baixa no cartório através de uma liminar ali com o advogado, né? E aí sumiu aquele último protesto do meu CNPJ. Enquanto isso, eu regularizava o meu CPF e o CPF da Tati também, que também, enfim, a conta dela ficou negativa, usou limite, né? E foi todo mundo pro buraco. E aí eu comecei a ganhar bastante dinheiro terceirizando. Eu ganhava mais dinheiro terceirizando o trabalho e atendendo esses meus clientes do que quando eu tinha minha gráfica. Olha que engraçado, né? Por que acontece isso? Porque eu fazia um trabalho só, eu fazia um trabalho de vendas, né? Eu não precisava ficar cuidando do impressor, do acabamento, do técnico que veio arrumar a gráfica, da pintura que tinha que fazer na gráfica, dos insumos que tinham acabado. Era eu e mais 2 ou 3 que faziam tudo isso todos os dias. Então tomava muito mais meu tempo, né? E eu não tinha condições de atender os clientes. Eu era o único vendedor na minha gráfica. Era uma gráfica grande, eu contei para vocês aí, né? Entre funcionário terceirizado e funcionário fixo, tinha quase 100 funcionários, né? Um certo momento da minha vida, eu era o único vendedor dessa empresa, da minha empresa. Eu não tinha outros vendedores. É claro que eu trabalhava, como que eu trazia os clientes para dentro da gráfica, né? Eu tinha anúncio da gráfica em tudo quanto é meio, né? Principalmente agências de publicidade, que eu atendia bastante, né? Então eu tinha anúncios da minha gráfica nesses meios de comunicação da publicidade. Então aparecia, vinha a agência, depois vinha o cliente, aí a agência largava o cliente entrava em contato direto com a gente, e assim eu fui fazendo a minha carteira e o meu faturamento. Bom, então depois que eu perdi a minha gráfica, comecei a atender esses caras e terceirizar os trabalhos. Eu comecei a ganhar bastante dinheiro, a ponto de conseguir pagar todas as minhas dívidas em 2 anos. E você vê, né, a importância de você aproveitar as oportunidades, né? Como eu não tinha mais a parte de editoração na gráfica, de fazer o layout, né? Então o cara falava assim: Tessarini, eu quero fazer um papel de carta para minha empresa. Eu ia lá no computador, desenhava o papel de carta no sistema CorelDRAW, né? Eu comecei a mexer no CorelDRAW no Corel 1, para vocês terem uma ideia. Já está no Corel 16, né? Olha quantos anos já se passaram. E eu fazia o papel carta, fazia o envelope, fazia o cartão, imprimia na impressorinha ali, levava para ele: é isso que eu quero, tá, beleza, tirava ali o fotolito, o filme e tal, que precisava imprimir, levava para a gráfica, ela imprimia, eu pegava os pacotinhos, pagava a gráfica e entregava para o meu cliente. Só que nesse vai e vem de faz layout, né? Faz folhetinho, muda o preço, eu comecei, modéstia à parte, a ficar bom nessa ferramenta. E aí eu comecei a passar para esses caras o seguinte, né? Eu precisava de mais dinheiro, porque 4,5 milhões não é fácil você dever, né? Tinha dia que eu saía na porta da minha casa, tinha 4 ou 5 oficiais de justiça lá para eu assinar, né? Processos, notificação de processos. Assinava, tinha oficial de justiça que eu já era amigo, eu já estava lá a 5ª vez. Eu chamava ele para tomar café,
né? A Tati não acreditava, ela olhava e falava, quem que é esse? É teu amigo? Eu falava, não, é oficial de justiça. E ele tomando café dentro de casa, né? Mas também não tem problema, o cara tá fazendo o trabalho dele, né? E aí a gente chorava junto lá, ali reclamando do trabalho dele, que trabalhava muito, apanhava de alguns caras que ele ia cobrar, e eu reclamando para ele que eu tinha quebrado, que tinha uma vida boa, e contava toda aquela história como um bom italiano gosta de contar, né? O português gosta de contar história também, hein? Eu tô aqui há um ano em Portugal e tenho percebido que todo português que eu converso, principalmente um senhor que é gerente de um restaurante que eu almoço aí toda semana, né? A gente fica horas conversando. Ele é da África do Sul, mas já morou na França, já morou na Inglaterra, é um cara que tem uma história de vida gigante. E a gente conversa ali, das 2 horas que eu fico ali no restaurante, pelo menos 1 hora eu fico conversando com ele, né? E eu tenho mais muitos outros amigos também aqui na cidade que eu moro, todos portugueses. E adoram contar uma história como um bom italiano. E aí eu percebi, voltando ali, né, do layout, que eu fazia o papel carta pro cara, um envelope, né, um folhetinho, sei lá, uma pasta, né, tudo que uma empresa usa ali, né, de material de escritório. E aí chegou um momento que eu chegava nas empresas para fazer sei lá, para imprimir o folheto do cara e falava para ele assim, pô, esse folheto tá ruim, dá para melhorar. Bom, o cara falava, dá para melhorar? Pô, você consegue melhorar? Aí eu levava para casa o material e, graças a Deus, eu conseguia melhorar e levava para ele. E aí eu consegui construir muito mais clientes, por quê? Porque eu não cobrava esse trabalho de fazer o layout. E aí a notícia começou a correr, né? Ah, faz um impresso com o Tessarini, porque ele desenvolve todo o teu material e não cobra. Então eu chegava lá na empresa do cara, ele falava, olha, eu preciso de cartão de visita, papel carta, envelope, pasta, e tá aqui meu logotipo, e eu preciso que você faça todo o layout. Quanto custa? Eu falava, não, não custa nada, né? Eu te vendo impresso pelo preço do mercado e todo o restante eu desenvolvo para você. Pô, o cara ficava feliz da vida, porque quanto de solução eu tinha dado para ele, né? Porque esse cara teria que contratar uma agência de publicidade, esse cara teria que, sei lá, perder um tempo com alguém criando as coisas para ele. Então é isso que eu falo para você, crie, né, soluções para seu cliente, para o seu cliente. Não vai só lá na empresa dele pensando no dinheiro, né? Ajude ele também a evoluir, porque quanto mais ele ganhar, né, provavelmente uma partezinha ele vai te dar. Porque empresário é assim. Empresário, eu já contei em outros vídeos, o empresário ele compra tempo, né? E quem que é o tempo? De quem que ele compra o tempo? Dos funcionários, né? Porque ele precisa focar o dia dele, a demanda, né? A energia dele em outras coisas. Ele acaba comprando o tempo das pessoas. Por isso que existe o patrão e o empregado, né? O empregado vende o tempo dele, aquelas 8 horas ele se dedica àquela empresa, onde o patrão não tem mais condições, né, de cuidar, sei lá, de um certo setor. Então eu acabei arrumando uma solução para esses meus clientes. E aí a coisa começou a evoluir, e aí um belo dia, eu vou contar isso no próximo vídeo para vocês, né? Um belo dia um cliente meu disse o seguinte, Tessarini, eu estou construindo uma outra empresa e eu quero desenvolver um logotipo, um material do zero, né? Você faz logotipo? Eu falei, pô, e agora, hein? Vou falar que eu faço? Bom, eu faço, né? Ou faz o seguinte, eu faço alguns e te mostro, falei para o cliente. Bom, aí levei todo o material para casa e acabei entregando novamente ali depois de uma semana a marca pro cara, né? E o cara olhava e falava, pô, essa aí ficou legal. Quanto custa? Não, não custa nada, você só faz o impresso comigo. Aí eu comecei a desenvolver marcas para os clientes, tanto do zero quanto ajustar outras marcas que estavam meio tortinhas ali e tal, né? Aí a coisa começou a acelerar muito mais rápido. Por quê? Porque eu comecei a atender clientes que queriam só a marca, né? Eu comecei a atender clientes que queriam só o layout do folheto, o layout da revista, o layout do jornal, e aí eu comecei a cobrar por trabalho, sem vender o impresso, né? Aí eu descobri uma outra habilidade minha, eu sabia criar marca
desde que, mesmo que fosse para empresas menores, né? Empresas que não tenham tanta visibilidade no mercado. E aí foi quando eu dei um boom. Por quê? Porque para eu criar a marca dependia só do meu tempo. Então eu acordava mais cedo, fazia todo esse trabalho, no meio do dia eu ia visitar os meus clientes e no meio da tarde para frente até o comecinho da noite ou meio da noite eu passava para deixar os trabalhos na gráfica, sempre trabalhando 15 horas por dia. Em 2002, 2003, mais ou menos, finalzinho de 2003, eu consegui pagar todas as minhas dívidas terceirizando o serviço gráfico e fazendo layout e criando marca para os meus clientes. Tá bom? Então é isso. No próximo vídeo eu vou contar para vocês qual que foi o próximo passo, como que nasceu a minha agência de marketing. Claro que tem a ver com a estrutura da criação do material, mas vai além. Eu vou contar para vocês qual que é o caminho que eu segui para eu tirar uma agência de marketing do papel, do zero, e levá-la para um patamar das grandes empresas da cidade de São Paulo. Tá bom? Bom, fica com Deus, não deixa de curtir o canal, aperta aí o sininho para as notificações, né? E qualquer dúvida, se precisar falar comigo, eu estou nos canais aí da empresa. Até mais, valeu!